Shalom Brahá, e sejam todos muito bem-vindos ao estudo de hoje. Aqui é o irmão Gil. Vamos continuar estudando o Midrash disse, ok? Bom pessoal, vamos lá que nós estamos na página 15, ok? No vídeo passado nós falamos sobre os Keanim no tempo de Josué, de Yoshua. Nós estudamos muito sobre aquele anjo, né? Falamos um pouco sobre Eliezer, que é o anjo que aparece no capítulo 2, no começo aqui do capítulo 2, ok? Aparece aqui, já falamos a respeito dele, ok? Bom, vamos lá, porque nós estamos aqui na página 5, eu vou falar um pouco sobre, para nós entender o povo de Israel, sobre a adoração aos ídolos, ok? Vamos lá. Beleza? Meu café, deixa eu olhar aqui, café. Então vamos lá, beleza? Como podemos entender a adoração dos ídolos, né? Como podemos entender Israel chegando perto dos ídolos, né, pessoal? Vamos lá. Agora você pode pensar quanta estupidez era esses judeus, né? Quanto estúpido eram esses judeus se ele tivesse vivido naquela época. Nunca teria me curvado a ídolo, teria servido apenas a Axé, teria dito a todos que adoravam os ídolos ridículos, né? Podemos dizer assim, podemos imaginar dessa forma, né? Nós estamos imaginando, pô, quando a gente vê o livro de Juízes, a gente vê o povo de Israel pecou aqui, cara, que um negocinho desse aqui, um negócio banal, o povo de Israel pecou. Esse é o nosso pensamento de hoje, ok? 3.000 anos encacetada para trás, tá? Não era assim. Vamos pensar hoje. Vamos lá. Mas na verdade é que se tivéssemos vivido naquela época, todos nós teria agido exatamente como aqueles judeus, ou pior ainda. Olha só a colocação. Vamos explicar duas razões pelas quais os judeus desfrutavam tanto a adoração, né, dos ídolos. Vamos lá. Vamos lá. Primeira, é difícil ser diferente de todos os outros. Primeiro, né, é difícil ser diferente de todos o resto do mundo, de todo mundo. A Torá nos ensina que Hashem é o nosso Pai. Mesmo que não possamos vê-lo, Ele está em toda parte. Se porta conosco e cuida de nós. Ele nos ama, né? Ele nos ama e devemos amá-lo. Uau! Uma criança acharia isso difícil de aceitar, pois é diferente com o seu pai humano. A criança vê exemplos diários de amor do seu pai por ela. Seu pai cuida dela e, se necessário, o castiga. Mas é difícil para uma criança imaginar o mesmo de Hashem. Ela se costuma à ideia de pensar por que o seu pai, irmãs e mais tarde os seus professores a treinam para acreditar. Naquela época, os Sefetim, as nações, né? Sefetim são os juízes, né? Naquela época dos juízes, as nações do mundo eram como criança. Elas não queriam servir a Deus invisível. Elas queriam amar os deuses que podiam ver e sentir. Os judeus acharam ser difícil, né? Os judeus acharam difícil ser diferente do resto do mundo. Ninguém gosta de ser diferente. Isso é muito normal. Por exemplo, se todos da sua turma foram convidados para uma festa, mas você não, você se sentirá magoado. Se todos na sua classe se comportar mal, você se sentirá à vontade de participar, mesmo sabendo que está errado, porque não deseja se destacar da multidão. Uau. É preciso muita coragem para ousar agir de maneira diferente de todos os outros.
Moshe e Yeshua foram os líderes fortes e eles não estavam preocupados com a opinião de ninguém. Quando se tratava de manter os judeus longe de adoração de ídolos, mas quando eles foram, os judeus se tornaram mais fracos em sua lealdade a Hashem. Eles queriam ser como os cananeus na terra, bem como os seus vizinhos ao redor de Israel e no resto do mundo. Então eles imitaram as suas adorações a ídolos. A primeira advertência. Bom, isso aqui a gente vê o quanto é difícil ser diferente. Isso aqui é normal, tanto no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Se você é diferente, você é mal visto. Uau, você sabe disso. Não vou nem comentar muito aqui, porque você se sentiu dessa maneira também. Segundo, era divertido servir aos ídolos. Uau, era divertido servir aos falsos deuses. Vamos lá. Porque uma pessoa às vezes faz uma chamada de haverá pecado, mesmo sabendo que está errado, né? Então, por que uma pessoa ela peca mesmo sabendo que está errado? Porque, por exemplo, alguém chega a comer um chiclete que não tem um bom certificado caché, ou falar lachonará. A resposta é que é gostoso fazer o pecado. O Yetzirará, a mal inclinação, está constantemente nos dizendo o que é mais importante é se divertir, não importando que seja proibido. Uau, não vou nem falar muito nisso aqui. Bora. Quando Hashem criou Adão, ele colocou em seu coração uma vontade perversa de servir aos deuses. Todas as pessoas que vivem na época de Moshe e Yeshua e os juízes adoravam e serviam a ídolos. Eles gostavam de da mesma maneira de desfrutar, por exemplo, de uma guloseima. Porque então isso nos parece estranho? Porque quando o segundo Beit Mikdash foi destruído, Hashem viu que os judeus não conseguiriam superar o seu Yetzirará para a adoração do ídolo. Mais e mais judeus estavam servindo a ídolo. Hashem, portanto, removeu esse Yetzirará do seus corações. A partir desse momento, as pessoas não gostavam mais de servir a ídolo. Quando lemos sobre Beni Israel servindo a ídolo no templo do Sefetim, devemos sempre ter em mente o prazer que ele sentiu nisso. Ou seja, o quanto era bom pecar, o quanto é bom pecar. Uau, por mais que seja proibido, comer demais, falar, contar mentira, relação ilícita e muito. A gente não pode nem comentar isso. Então ali não era proibido fazer essas coisas. Cada um tinha ali a sua forma de servir seus deuses. Deus da mentira, Deus dos prazeres, Deus do vinho. E aí é fácil pecar. Vamos lá. Ainda não havia chegado o momento dos juízes, né? Vamos dar uma leitura aqui. Quem eram os juízes, né? Vamos lá. Ainda não havia chegado o momento de os reis de Judá, né, governar Eretz Israel. Em vez disso, Hashem deu aos judeus sofetim, juízes, para liderar. Qual era a sua função? A palavra sofete significa juiz. Um sofete tinha duas tarefas principais. Primeira, garantir que os judeus seguissem a lei da Torá e vivessem em paz. Ele era o juiz principal de Beni Israel. Segundo, planejar batalha para quando necessário.
e liderar o exército de judeus na guerra. Ok? Essa era a duas função do juiz. Qual a diferença entre um juiz e um rei? Vamos lá. Não era ordenado a um juiz que cumprisse a mitzvah especial de um rei judeu. Por exemplo, ter um sept Torá com ele todo o tempo e não ter muitas esposas. Tá? Então tá aqui. Uma das coisas que a diferença entre um rei e um juiz. Um juiz não era honrado na mesma medida do que um rei judeu. Por exemplo, Ben Israel não tinha que se curvar a um juiz. No entanto, Ben Israel foi obrigado a ouvir todo o que ele tinha. Ok? Então, um juiz, as pessoas que viam o juiz, não era necessário se curvar, fazer referência a ele. Para um rei, sim. Um juiz era nomeado pelo Bendim, que é um tribunal de justiça. Já um rei era nomeado por um Bendim, um Navi, que é um profeta, e ao mesmo que ele fosse filho de um rei anterior. Depois que um sofetim morria, o seu filho não se tornava automaticamente o próximo juiz. No caso de um rei, o seu filho herdava a coroa, caso ele fosse justo. Ok? Então essa aí é a diferença entre um rei e um juiz. Uau! Vamos lá. Bom, pessoal, acho que nós vamos parar por aqui. Estamos aqui na página 17. Eu acho que nós pegamos bem legal aqui a parte para nós entender sobre um juiz. E vamos dar uma leitura aqui no comentário embaixo. Fala assim: a verdade é que ainda hoje não é tão difícil servir a Hashem. A quem não consiga ver, a fim de fazer a Tefilá. Tefilá é reza, oração. Ou recitar as berrotes corretamente. Berrotes são as bênçãos. E devemos nos concentrar muito sempre. E devemos lembrar de que Hashem está nos observando. Ou seja, hoje ainda continua sendo difícil a gente chegar a Deus, encontrar Deus. É diferente de pessoas que a gente vê por aí, a pessoa fala: eu vejo Deus abrir o céu, eu vejo anjos passarem por aqui, eu vejo o anjo que está no teu lado, sabe? Totalmente diferente. É difícil. As pessoas acreditam quando você fala: eu vi um anjo no seu lado, eu vi um anjo na sua casa, eu vi um anjo com uma espada. As pessoas acreditam, tá? Entendeu? Então você entender como era diferente, isso chega quase uma idolatria, entendeu? Agora, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue palpar a Hashem. Eu digo bem claro, se você quer entender Deus, se você quer palpar Deus, se você quer, entre aspas, ouvir Deus, cuida da sua família, cuida do lado espiritual da tua casa, do teu lar, do teu trabalho. As pessoas costumam dizer que só acreditam vendo. Uau! Eu sempre convido vocês para estudar a Torá aqui nesse canal, porque aqui a gente conta as coisas mais no pé da letra para vocês entenderem. Ok? Bom, paramos aqui na página 17 e vamos continuar no próximo vídeo, ok? Que vai falar sobre a história dos juízes, que vão se repetir mais ainda, ok? Ainda estamos no capítulo 2, tá? Só agradecer aqui a Deus, e aos meus pais que sempre estão me patrocinam esse estudo que nós estamos tendo aqui com vocês. Beijo pai, beijo mãe, tudo de bom, até a próxima pessoal, curte e compartilhe.